Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar de um desses aqui, ó, um dos maiores TV Preachers que nós temos no Brasil. O que são TV Preachers? São pregadores televisivos. E por que eles estão aqui com essa mãozinha cheia de cédulas, cheia de dinheiro flutuando? Pois na verdade eles estão muito mais preocupados com o dinheiro dos seus fiéis, dos membros das suas empresas e denominações religiosas, do que em pregar o evangelho, do que em passar aquilo que está nas escrituras e aquilo que está acontecendo, que nós vemos aí claramente debaixo de nossos olhos. Não tem como negar hoje, principalmente se você assiste os meus vídeos, assistir no canal Desperte e assiste nesse canal aqui, que existe um cenário que está sendo formado a todo vapor, uma velocidade fora do normal, para a vinda do próprio antimessias, de um único líder global, um único líder mundial e, é claro, para a própria marca da besta. Tudo conforme as próprias escrituras nos apresentam. E quem deveria mais estar falando sobre todas essas coisas nesse exato momento, agora no ano de 2020, principalmente com tudo isso que nós estamos vivendo, deveriam ser esses líderes religiosos, os TV Preachers. Mas se você comenta com eles a respeito desse cenário que está sendo formado, principalmente com o uso da tecnologia, com o uso das redes sociais, com o uso da internet, toda a expansão da ciência, assim conforme está escrito, eles vão sempre zombar, eles vão sempre escarnecer e continuar guiando as pessoas que ainda estão cegas. São cegos realmente guiando cegos. Um vídeo aqui alguns dias atrás falando a respeito do avatar boneco de voodoo que foi criado aí pelo Facebook, que virou uma febre. Praticamente aí 90% das pessoas que estão ali na rede social estão criando seus avatares e não perceberam que esses avatares são simplesmente para coletar o máximo de informações possíveis de cada pessoa, formar um boneco ali que eles chamam, até mesmo naquele seriado do Netflix eles colocaram o nome de avatar boneco de voodoo. Todas as coisas que já fizemos, os cliques que já demos, os vídeos que assistimos, as curtidas, tudo isso é compilado dentro de um modelo cada vez mais preciso. O modelo, depois que você o tem, pode prever os tipos de coisas que a pessoa faz. Do outro lado da tela, é quase como se eles tivessem nosso avatar boneco de voodoo. Eu posso prever onde você quer ir, que tipos de vídeos você sempre assiste, eu posso prever que tipo de emoção tende a mexer. Pegar todas essas informações e fazer um boneco voodoo virtual seu para saber o que você gosta, o que você não gosta, mais ou menos quanto você gasta, quanto você ganha, e assim prever as suas futuras ações, jogando tudo isso num único banco de dados global que estará aí no futuro sob o domínio do próprio anticristo, do próprio antimessias. E agora a gente vai assistir juntos aqui Marco Feliciano defendendo tudo isso, e eu vou pausando aí para fazer as minhas explanações. É realmente impressionante e triste ver uma situação como essa, então vamos ver isso junto, para que mais pessoas possam, enfim, enxergar aonde é que esses caras estão levando a grande massa da população cega. Vamos ver aí. Olá, eu quero destinar este vídeo aqui aos meus queridos irmãos evangélicos de todo o mundo. Há uma polêmica na internet sobre a questão do uso de um tal avatar lá no Facebook. Pois bem, bastou a palavra avatar aparecer para alguns queridos irmãos associarem isto a um possível colocar do dedo do capiroto em nossas ferramentas virtuais. A um possível colocar do dedo do capiroto em nossas ferramentas virtuais. Bom, vamos ver onde ele quer chegar com isso. A princípio aí, aparentemente parece de leve que ele está zombando com essa ferramenta e como se isso fosse só uma brincadeirinha, algo extremamente normal. Vamos continuar. Eu acredito piamente que o fizeram com bom coração. Mas a Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então permita-me aqui explicar. Eu acredito que os irmãos que criaram esta polêmica o fizeram porque no dicionário da língua portuguesa aparece como significado da palavra avatar assim, substantivo masculino no quesito religião, preste bem atenção, religião. No hinduísmo, avatar significa o momento que corresponde à descida de uma entidade sagrada à Terra, geralmente assumindo um aspecto materializado, às vezes humano, outras em forma de animal. Bom, Avatar então representa praticamente um anjo caído, da mesma forma que está descrito ali no livro de Gênesis e também que foi comentado no livro de Enoque, que foi colocado aí como apócrifo pela Igreja Católica, pelo catolicismo romano. Então a gente vê que tem um significado mais pesado ainda do que todo esse aonde a tecnologia supostamente nos leva. Nem eu mesmo, vou ser sincero para vocês,
sabia que no hinduísmo, inclusive, existiria essa tradução para a palavra avatar. Então a gente vê que o buraco costuma ser muito mais embaixo ainda do que a gente imagina. Porém, ele vai continuar dando as suas explanações e o que é que ele fez por sinal. Vamos ver mais um pouquinho e eu volto aí para finalizar esse raciocínio com vocês. As pessoas esquecem da rica língua portuguesa, que para cada palavra existem vários significados. No mesmo dicionário que acabei de citar, vejo que diz ainda no quesito de informática, representação de si mesmo, geralmente em meios virtuais, com o objetivo de personificar para demonstrar uma autoimagem em ambientes virtuais. E aí, o que é que ele faz? Ele joga o significado da informática por cima ali do significado do hinduísmo, por conta da língua portuguesa, utiliza o texto de Oséias para dizer que o povo perece por falta de conhecimento, como se as pessoas que não quisessem usar o avatar ali, né, por falta de conhecimento, iriam perecer. É mais ou menos isso, né? Totalmente um texto que se encaixa para esses líderes religiosos. E aí, o que ele faz? Ele então pega as pessoas pela mão e guia elas para o caminho totalmente oposto daquilo aonde elas deveriam ser levadas. Vamos finalizar aí mais um pouquinho e eu venho fechando esse raciocínio com vocês. Então, meus queridos e amados irmãos em Cristo, nós não podemos ser ignorantes a este respeito. O avatar do Facebook tem como conotação de informática e não de religião. O avatar do Facebook significa transformar a sua foto real em um bonequinho bonitinho, engraçadinho e inocente. Portanto, brinque à vontade, sem peso na consciência e sem medo de estar dando lugar ao diabo. Brinque à vontade, sem peso na consciência, sem medo de estar dando lugar ao diabo. Enquanto um cenário monstruoso de domínio global, conforme está descrito nas escrituras, pelo próprio avanço da ciência, avanço da tecnologia, avanço do conhecimento, está se formando e esses caras não falam isso. Ou seja, o que eles fazem? Pegam aquela grande massa que ainda está cega justamente por eles e levam todas elas para um buraco, assim como eles mesmos estão indo, cegos guiando cegos, pois essas pessoas agora começam a colocar todos os seus dados dentro de um único banco de dados mundial que será entregue aí para um único líder global e que escravizará a população daqui a alguns anos, o qual tornará essa população, essa mesma população, debaixo do jugo deles e não mais debaixo do jugo do Criador. Um homem que virá para ser como Criador e a tecnologia o fará assim, onisciente, onipresente e onipotente, assim como está ali na segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 2. E esses caras não dizem nada a respeito disso, mas já era de se desconfiar, pois Marco Feliciano, como eu já havia mostrado aqui há anos atrás, é um cara que aparentemente não sabe de nada. Ele não sabe sobre a tecnologia, é um bonequinho bobinho, você pode brincar aí à vontade. Não tem nada por trás disso. Será que ele não sabe? Ou será que ele dá uma de João sem braço, faz aí que não sabe? Pois quando questionaram ele a respeito da maçonaria, o qual vários indícios afirmam que ele também faz parte, ele disse que não sabe de nada sobre maçonaria e o pior, não sabe nem qual é o problema de participar da maçonaria, uma instituição que nega totalmente a Cristo. É possível ou não é? A maçonaria é uma sociedade de homens de negócio, homens de bem, ajudam na convivência da sociedade. A maçonaria trabalha com filantropia. Então eu vejo a maçonaria como uma sociedade secreta de homens da sociedade, de homens de bem, de pessoas influentes, e eu não posso dizer nada além disso porque eu não conheço a maçonaria. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Bom, faço esse vídeo aqui mais uma vez para que as pessoas possam abrir os olhos cada vez mais com esses líderes religiosos. Isso aqui parece ser um assunto bobo, mas que na verdade faz com que muitas pessoas coloquem a pulga aí atrás da orelha, comecem a pesquisar ainda mais sobre líderes como esse aqui, como o próprio Marco Feliciano, e de repente a venda dos olhos dela aí, pela misericórdia do Pai, possa cair e elas possam estar libertas. Assim como aconteceu comigo e eu tenho certeza com vários aí de vocês que estão assistindo. Então se isso aconteceu com você, deixa aí nos comentários, conte aí pra gente quando foi que sua venda caiu dos olhos, quando foi que você começou a enxergar a respeito desses líderes religiosos que na verdade aí só se preocupam com isso aqui
e não estão se preocupando em passar as verdades a respeito desse cenário geopolítico mundial que já está se formando aí debaixo dos olhos de todo mundo, e eles não querem também que as pessoas vejam. Enganos e mais enganos circundam aí as escrituras. Hoje, muito mais pessoas do que a gente pode imaginar estão perecendo por falta de conhecimento. As pessoas realmente não sabem sobre o verdadeiro evangelho, não sabem sobre as verdadeiras palavras do Messias e acabam seguindo a líderes que muitas vezes vão levar elas para o buraco junto com eles. É por isso que eu gravo esses vídeos aqui, é por isso que eu peço que você me ajude no compartilhamento, pois eu gosto sempre de compartilhar tudo que eu já estudei durante anos a respeito das escrituras, totalmente descontaminado desses líderes religiosos, descontaminado de doutrinas religiosas. E é muito interessante que a gente observe isso aqui, porque as pessoas cada vez mais vão abrindo a sua mente. Eu comecei com esse intuito lá no canal Desperte, cheguei a 1 milhão de inscritos lá. Infelizmente o YouTube barrou o canal e agora eu quero continuar com esse mesmo intuito aqui, falando a respeito de enganos que estão nas escrituras e que a grande maioria das pessoas não imaginam, seja por seguir líderes religiosos cegamente, seja por seguir doutrinas religiosas sem as questionar e seja por não estudar com as próprias mãos da forma que deveriam, não buscando o conhecimento da forma do Criador. E esses vídeos aqui, totalmente de graça, vão auxiliar para que nós possamos fazer isso. Então, se você gosta que eu fale a respeito desses enganos que estão aí nas escrituras e que as pessoas não falam, e principalmente dentro das denominações não se fala, deixe aí nos comentários que toda semana provavelmente vou estar falando a respeito deles, para que a nossa mente possa sempre estar abrindo aí e expandindo o nosso conhecimento. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de Cristo, o Messias, ou Jesus, né? Eu não concordo, não creio que o nome dele foi realmente Jesus, mas falo assim porque a maioria das pessoas ainda tem essa crença, né? Jesus pregou, enfim, no inferno após a sua morte, ele desceu até as profundezas do Hades, podemos dizer assim, para pregar aquelas pessoas que estavam ali em punição, aguardando, né, por exemplo, o dia do julgamento, assim como o próprio Marco Feliciano já proporcionou aí essas frases em uma das suas pregações. E a Bíblia diz que, tendo morrido, o seu espírito desceu às regiões mais baixas. E antes da ressurreição trouxe consigo um cativeiro. Trouxe consigo o quê? Quando Jesus morre, nesses 3 dias que ele desaparece, ele desce às profundezas do Hades. Ele vai no seio de Abraão. E todos os que morreram antes dele tiveram a chance de encontrar nele o Messias. Ou até mesmo outros pastores, líderes religiosos, já passaram essa mensagem para as pessoas dentro de templos religiosos. Cruz é que ele desceu ao inferno. Foi na cruz que ele desceu ao inferno. Foi aqui que ele suportou toda a ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça. Foi aqui que ele experimentou todo o juízo que nós devíamos experimentar. E ele experimentou em nosso lugar. E ele desceu às profundezas máximas. Será que Cristo havia realmente descido às profundezas do inferno para pregar aqueles espíritos em prisão? Ou será que ele pregou aos próprios anjos caídos que estão presos ainda nos dias de hoje, até mesmo aguardando o dia do próprio julgamento? Eu já falei bastante a respeito de anjos caídos aqui, já falei bastante a respeito do livro de Enoque, já fui até o Peru fazer uma gravação voltada para falar a respeito de Nêmfilis, anjos caídos e muitas doutrinas que o catolicismo romano tentou esconder da população durante muitos anos e ainda esconde até os dias de hoje, e muitos ainda continuam incrédulos, falando que o livro de Enoque é um livro apócrifo, um livro que não foi inspirado, um livro que ficou de fora. Mas as próprias escrituras que nós temos aí, que foram classificadas pelo catolicismo romano como algo útil, nos confirmam tudo isso. Inclusive, o próprio texto, qual esses líderes religiosos atuais, como por exemplo o próprio Marco Feliciano, se baseia para dizer que Cristo foi até as profundezas do inferno pregar para os espíritos de prisão, está se referindo ao livro de Enoque, confirma o livro de Enoque e confirma que nós temos anjos em prisão, anjos caídos que estão presos, aprisionados até os dias de hoje, aguardando o dia do julgamento. Então tudo isso é muito mais real do que a gente imagina, muito mais real do que as pessoas imaginam, principalmente porque o sistema religioso atual fez de tudo para camuflar, para esconder essa história. Inclusive, ela é uma história muito interessante, utilizada pelos líderes religiosos que falam a respeito dos anjos caídos, mas eles camuflam dizendo que Cristo foi até o inferno. É a primeira epístola de Pedro,
o qual no capítulo 3, a partir ali do versículo 18, diz exatamente assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos ao próprio Criador, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse é o versículo que mais chama a atenção de todos. Mas a resposta vem na sequência, logo ali no versículo 20, que diz assim: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a própria arca, na qual poucas, isto é, 8 almas apenas, se salvaram pela água. Eles estão falando aí a respeito dos anjos caídos, dos Nêfilis, e de toda aquela história descrita por Moisés no livro de Gênesis e totalmente confirmada por Enoque no seu próprio livro, considerado apócrifo, que falava a respeito dos anjos caídos, o qual se rebelaram contra o Criador e foram aprisionados. Como vocês podem ver, um trechinho de um vídeo que eu já fiz bem detalhado sobre isso. E no início da humanidade, antes mesmo do dilúvio, houve uma batalha nos céus, onde uma parte dos anjos acabaram se rebelando contra o verdadeiro Criador dos céus e da terra, e foram então expulsos daquela dimensão celestial. Assim, esses anjos caíram para esse nosso plano físico e se materializaram em corpos de homens, porém acabaram trazendo um grande conhecimento que eles retinham desde lá dos planos celestiais. Esse conhecimento foi passado para a primeira civilização que existiu na humanidade. Eles ensinaram muitas coisas realmente aos homens e, como uma forma de ir contra também ao próprio Criador, acabaram contando segredos que não poderiam ser contados de forma alguma para os seres humanos. Assim, desde lá, fizeram com que o homem passasse a adorar ao Sol ao invés do Criador, enganando realmente a primeira civilização, utilizando todo o conhecimento que eles tinham sobre astronomia para isso. Mas a ira do Criador veio enfim sobre todos eles, quando eles começaram a ter relações com mulheres, por conta da beleza, enfim, que eles observavam sobre elas, o que acabou trazendo algo muito errado sobre a humanidade, pois os filhos que surgiam entre anjos caídos e as mulheres nasciam com severas anomalias. Eles eram gigantes, tinham uma força muito maior do que o normal, comiam muito mais do que qualquer pessoa e seu tamanho era descomunal, o que fez com que Deus se irasse completamente. E antes de enviar o dilúvio para dar um recomeço em tudo isso que estava errado, ele deu ordens ao arcanjo Rafael, e de acordo com o que está escrito no capítulo 10 do livro de Enoque, para que assim ele amarrasse o líder desses anjos caídos, chamados de Azaziel, e o aprisionasse em uma grande fenda no meio do deserto de Tudael, cobrindo, enfim, com grandes pedras agudas. E é curioso ver que esses anjos caídos estão presos ainda nos dias de hoje, em locais exatamente como descreveu o próprio livro de Enoque. O seu líder, chamado Azaziel, está numa região chamada de Deserto de Tudael, aí no livro de Enoque. Curiosamente, fica ali na região do Egito, qual o próprio Criador mandou que colocassem pedras agudas e pesadas em cima da sua prisão, em cima do buraco onde ele haveria de ficar preso. E curiosamente, naquela região, nós temos ali as misteriosas pirâmides do Egito. Eu já mostrei também nesse vídeo o qual outro lugar, o qual o próprio Criador mandou aprisionar os 200 anjos caídos, foi na região da Antártida, onde curiosamente também foram encontradas pirâmides, mostrando que existe uma certa semelhança entre um local e outro. Então todos esses fatos confirmam para nós que existem anjos que estão em prisão e que o próprio Cristo não foi ao inferno para pregar. Ele foi justamente nesses locais onde esses anjos estariam presos para pregar e oferecer um certo tipo de redenção, talvez, para eles. Não se sabe o que houve, o que aconteceu, mas sabemos que eles ainda estão aguardando o dia do próprio julgamento, pois eles se rebelaram no início de toda a humanidade contra o próprio Criador. E a epístola de Pedro continua assim. Eles falaram a respeito da água, falaram a respeito do dilúvio naquele dia, dos anjos, o qual se rebelaram no início da humanidade, o qual foram rebeldes na época de Noé, e diz assim: e que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, ou seja, eles colocam aí o batismo como uma figura ao próprio dilúvio, a água ao próprio dilúvio, mas não
do despojamento da imundícia da carne, pois simplesmente você pegar, entrar na água... E mais uma vez isso entra em contradição com o ataque do Feliciano aos negros, lembram? Disse que a África é um local amaldiçoado por Noé e que na verdade o continente africano foi amaldiçoado pelos brancos. Com essa história a gente começa a perceber mais ainda o caráter do Feliciano, que é duvidoso e questionável o tempo inteiro. Que tá aí, Feliciano, Deus dos hebreus, dos israelitas, como vocês falam, não era branco, era negro. Bom, está repercutindo aí as imagens da discussão, bate-boca na verdade, que o Marco Feliciano teve com o Cabo Daciolo, né? O ex-presidenciável aí concorrendo a presidente e o deputado que foi reeleito aí, o Marco Feliciano. Agora, o porquê desta confusão? Né? O Marco Feliciano se revoltou em relação ao Cabo Daciolo ter declarado que ele e Silas Malafaia, né, são maçons. Né? No caso, Marco Feliciano é maçom. E ele se revoltou com isso e ele foi na Câmara dos Deputados Federais expressar a sua indignação. Vamos ver por que ele se revoltou com isso. Do cenário político brasileiro. Senhor presidente, eu também aqui aproveito esse momento para dizer que no meio das grandes retaliações que eu sofri uma que me fez rir a princípio e chorar depois. Um presidenciável, 3 dias antes da eleição, de posse da nomenclatura de ser evangélico, em um monte com a Bíblia na mão, orando em espírito, diz ter recebido de Deus uma revelação. A revelação foi que eu e mais um outro pastor do nosso país éramos maçons. Ser maçom não é demérito algum. Todavia, para os cristãos, a maçonaria sendo uma sociedade secreta, ela deixa algumas dúvidas, e o cristão traz a sua vida à luz. Por isso nenhum cristão de cunho pentecostal evangélico é maçom. E quando esse deputado... Olha só, ele mente, né? E ele defende de certa forma, dizendo, não é nenhum demérito. Ora, se não é nenhum demérito, por que então não ser maçom? Então ele disse que nenhum pentecostal é maçom, não. Já foi feito outro vídeo aqui, né, que prova que o pastor dele, né, o presidente da Assembleia de Deus lá do Pará, é maçom, né, e ele está rodeado de maçons e diz que já está junto e misturado. Aí ele vem mentir dizendo, não, isso aí, nenhum evangélico é maçom, não. Ou esse presidenciável diz isso e grava um vídeo, esparrama esse vídeo que viraliza, joga na mente dos cristãos incautos, incultos e nécios a dúvida, porque ele fala em nome de Deus. Todavia eu queria aqui aproveitar para dizer que o mesmo Deus que disse a ele que eu era maçom, foi o Deus que disse a ele que ele seria presidente do Brasil. Ou seja, é um Deus com D minúsculo. Aí ele vem descredibilizar Daciolo, né, por essa questão dele ter dito que ia ganhar em primeiro turno, e joga isso como uma desculpa, né, para descredibilizar o que ele havia dito sobre a pessoa dele. Não contar mentiras em nome de Deus. Então estou aqui para agradecer os 240 mil votos, poderiam ter sido mais, porque esse presidenciável teve 300 mil votos no meu estado, 300 mil votos que vieram do povo que me escuta, do povo que me ama, do povo que é evangélico, mas que escutou alguém falando em nome de Deus, com a Bíblia erguida, num monte de oração, falando ainda em mistérios. Então é muito ruim isso. Então a briga dele, a insatisfação dele não é tanto por ele ser maçom, mas pelo fato de ele ter tido votos a menos do que ele esperava, né? Embora ele tenha sido reeleito deputado federal, mas a indignação dele é que ele não teve tantos votos assim por conta desse boato, segundo ele. Uma luz estranha para o nosso povo cristão, e só para lança uma luz horrível para o nosso povo cristão, ou seja, mau testemunho dado. Muitos cristãos acreditaram nisso. É uma coisa horrível de até de se falar. Então quero deixar aqui a esse presidencial, inclusive estou procurando ele aqui, parece que todas as vezes, semana passada eu vi, ele foge de mim como o diabo foge da cruz, porque eu quero encará-lo não como deputado, mas de pastor para uma ovelha, porque o que ele precisa é de um pastor sério, que ensine a ele a Bíblia de verdade, e que faça ele não ser um mau testemunho para as outras pessoas, fazendo as pessoas errarem. Que Deus abençoe o nosso país.
Então veja só a arrogância dele. Ele diz: olha, o Daciolo é um membro, é uma patente inferior à minha, eu sou pastor, ele é ovelha, então ele tem que aprender comigo. Então você vê a arrogância, né, você vê a arrogância desses líderes religiosos, você vê claramente a petulância, né, de ir num fórum político lavar roupa suja, né, de casa, digamos assim, do meio religioso. Eles se encontraram depois e a coisa não foi nada amigável. Vejamos. Deus não disse, Deus não disse. Você está filmando aqui, então olha agora. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. Ele é tão menino, é tão calça curta, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, ainda tem pomba ainda aí, tem pomba gira também, se liga, vigia e ora. É isso aí, ainda tem pomba gira também, vigia e ora. Olha só, ele falando agora, né, dizendo, o Feliciano ataca, o Daciolo diz que ele é menino, calça curta, não é homem e tal. E o Daciolo diz que além de envolvimento, né, com a maçonaria, tem espírito de pombagira, né, que seria uma alusão a espírito de sensualidade, luxúria, né, de toda sorte de práticas imorais. Vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto, vamos ver o que Deus vai mostrar. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm inteligência. Vamos deixar Deus mostrar. Vem até aqui para fazer show. Não, eu pedi prova para você. Me dê prova. Sem envolvimento é parte. Você tem prova? Vamos Você tem prova que eu sou maçom? Tem envolvimento. Você tem prova que tem eu sou maçom? envolvimento e o tempo vai mostrar. Qual é o poder? Tem envolvimento e o povo vai saber. Tem envolvimento e o povo vai saber. Eu não sou maçom, mas se eu fosse, eu tem envolvimento. Olha só, ele diz, se eu fosse, qual o problema? Olha só. Como quem diz, se eu for, geralmente quando as pessoas são algo, ela diz, se eu for, qual o problema? Ou seja, ele não vê nada de errado, né? Ele já te havia falado lá no público que não é um demérito ser ocultista, satanista, adorador de bode, praticar sacrifícios, sangue de animais e etc. Quer dizer, uma aberração, né, a postura do Marco Feliciano, e é importante que os seguidores dele vejam esse vídeo enquanto está no ar para que tirem suas conclusões, né? Quando eles idolatram homens, quando eles confiam plenamente no sistema religioso, cegamente. Vai saber, vamos aguardar e vamos orar. Qual é o problema? Fica à vontade, meu, fica à vontade. Se fosse qual é o problema? O povo não vai ser mais enganado. Tem um monte de falsos profetas enganando o povo, comercializando a palavra de Deus. Acabou. Aqui estão diretos. Nosso profeta diz que Deus não vai ser presidente da República. O Deus que diz que ele ia ser presidente da República não é Deus de verdade. Abraço, Ele quer tentar botar a mão. Aguarda, varão, de Virgínia. E aí um acusa o outro de ser falso profeta e a situação fica apertada aí. O Feliciano sai de fininho. Veja só. Se é demônio expulsa, olha só. Deus vai tratar com eles. Olha só, não somos o Senhor que vai tratar. Deus vai tratar com eles. É só aguardar. Então, infelizmente, eu volto a dizer, ó. Você é um demente, um maluco, você é neurótico, você é... Eu acho mais eu posso falar com você aqui. Você é desequilibrado. Amém. Você é Amém. Amém. Ainda bem que o parlamento se livrou de você. Amém. Graças a Deus. E aí o Feliciano sai xingando o Daciolo de ser demente, maluco, desequilibrado. É geralmente isso que eles acusam quem fala coisas que o sistema não está revelando, né? Que revela os bastidores do poder, né? O oculto, maçonaria, sociedades secretas, as tramóias obscuras por trás dos bastidores dos líderes religiosos. E aí você vê a atitude do Marco Feliciano. Eu vejo que, claramente, queridos, que um ponto positivo surgiu nesse negócio de corrida presidencial. Foi revelado publicamente o envolvimento das religiões, principalmente a religião evangélica, com as sociedades secretas. E muita gente já não é mais inocente. Se continua lá,
continua financiando com dízimos e ofertas, já não é mais inocente. O Criador vai cobrar, a partir de agora os juízos vão vir. Então, para você que ainda está no sistema religioso, saia dele. Congregue-se em casa com sua família, confie no Criador e em ninguém mais. Maldito o homem que confia no homem. Isso aqui você pode ver também, ó, é o olho que tudo vê. Ó. Aí nós falamos, gente, pelo amor de Deus, esse cara é maçom. E vamos mostrando se é satanismo. Esse cara não tem nada a ver com Jesus Cristo. E de onde ele tirou essa herança? Do Bispo Macedo. Aí tem mais alguns exemplos que eu vou citar para vocês aqui, do Marcos Feliciano. Olha aqui, quando ele novinho, rapaz. Olha aqui, ó. Com a mão em cima do peito, fazendo um compasso. Um esquadro aqui, ó. Um esquadro. Sinal de companheiro, segundo grau da maçonaria. O primeiro é aprendiz, o segundo é companheiro, o terceiro é mestre. Essa mesma mão assim, isso aqui significa uma navalha, esse dedo aqui. Então, do primeiro grau, ó, se eu revelar o segredo do primeiro grau, que me corte a garganta. Você faz assim e deixa o braço cair. Primeiro grau. O segundo grau é esse aqui, se eu revelar o segredo do segundo grau, que me arranque o coração e jogue no mar. E depois, o terceiro grau é isso aqui no abdômen. Se eu revelar os segredos da maçonaria, ele fala isso, diante do grande arquiteto do universo, que é Deus, me arranque as entranhas e me jogue na areia do mar do esquecimento, etc. Isso há quanto tempo, rapaz? Olha aqui. Há quanto tempo? Isso, ele era novinho. Aí o Cabo da Ciolo chamou ele de maçom, ele disse que não é. Irmão, quem é que vai botar a mão assim, no peito, com um esquadro assim, em cima do coração? Sinal maçônico. O prefeito do Rio de Janeiro tem assim, a foto dele assim também. Igual aquele outro, a mão escondida, então as pessoas não sabiam identificar. Ah, fulano é maçom. Aí eu fui ensinando, as pessoas não sabiam o que era triângulo, não sabiam o que eram as colunas, não sabiam o que era o olho que tudo vê, a mão oculta, esse sinal da mão de Bafomete, que eles colocam assim no rosto, a mão de Bafomete. Então o cara dá o sinal assim. Então eu fui aprendendo, eu tenho um livro aqui de quase 1000 páginas só de sinais e gestos deles. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio? Com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu. Olha, as nossas... Cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião. Eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Mas o Cabo da Ciolo vai falar melhor disso para vocês. Agora, o que ele falou aí sobre os falsos profetas, tá certo? Desses grandes líderes religiosos, vocês devem perceber que eu não costumo muito usar essa história de falso profeta, né, essa palavra. Às vezes até uso, mas não no sentido literal, porque para acreditar que existe falso profeta, eu teria que acreditar que existem verdadeiros profetas. E eu não acredito nisso. Já deixei isso bem claro. Eu acho que o tempo dos profetas já passou. O que se tem hoje são pessoas usadas, pessoas abençoadas por Deus, que naquele momento específico, Deus as usa para fazer a sua obra. Isso eu acredito sim.
Agora, fulano é profeta, fulano... Não, eu acho que o tempo do profeta já passou. O que a humanidade precisava saber de Deus, quais eram suas leis, o que é que ele quer, qual é a sua vontade, já foi dado, inclusive, pelo seu próprio filho, que veio pessoalmente fazer isso. Então, por isso mesmo, não havia sentido de mandar mais profeta, porque o maior deles já veio e já deixou muito claro, já pagou os nossos pecados. Agora as pessoas já têm a lei e seguem se quiser, elas têm um livre-arbítrio. Então não tem essa pra mim de, esse é falso profeta, esse é verdadeiro. Não. Agora o que a gente tem aí é os maçons, os infiltrados nas religiões, que aí sim a gente chama de falso profeta, mas deixando claro que não é no sentido literal da coisa, mas sim porque as pessoas pensam de ser alguma divindade. Você vê como as pessoas seguem esses caras. E como o Cabo da Ciolo expôs eles aí, e eu sei que muitas pessoas, infelizmente, vão por esse lado. Tá falando do homem santo, principalmente as pessoas que seguem esses caras. Elas vêm no canal muito brabas, muito revoltadas, dizendo, você tá falando de um homem de Deus, cuidado e tudo. Eu acho que todos nós somos homens de Deus, não é? Agora, o que esses caras fazem realmente é passar as doutrinas maçônicas dentro do cristianismo. São todos, a maioria deles, maçons, e estão fazendo isso mesmo. Fazem aqueles cursos, você vê que Deus deixou claro que até o fim dos tempos ia deixar as pessoas aqui na Terra com dons. Dons para dar a palavra de Deus, dom para revelar sonhos e etc, etc. Mas nessas igrejas isso não existe. Você pode ter o dom que for, mas você chegou lá, você vai fazer um curso com eles para aprender a fazer essa carreira na Bíblia. Tá em Gênesis, aí corre para Apocalipse, aí volta para Salmos, assim tirando trechos da Bíblia isolado para apoiar as doutrinas que são passadas ali dentro, que são doutrinas maçônicas. Então, entenda isso. Crente, entenda isso. Essas lideranças que estão levando o povo à queda, estão sendo guias cegos, levando o povo a cair. Você tem um intermediador entre você e Deus, e esse não é o Cabo da Ciolo, não é Silas Malafaia, não é Edir Macedo, não é Manuel Ferreira, não é Abner, não é R.R. Soares, não é Marco Feliciano. Esse chama-se Jesus Cristo. Que Jesus Cristo possa tocar no teu coração e que você comece a ter o desejo de buscar conhecimento. Porque diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esses que eu citei agora vão ser aqueles que vão proporcionar a apostasia. Vai ser a falta de fé, de amor, porque haverá a queda desses homens se eles não se arrependerem. E esses homens vão ser esses homens que vão falar sobre o chip, que vão falar para você, olha, pode colocar o chip que é normal. São esses homens que vão preparar o caminho aí para o anticristo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o grande entendimento que eu tenho? Tudo que eu estiver falando aqui, se for besteira, meu irmãozão, vai cair por terra. Se for de Deus e eles se levantarem, eles vão se deparar lutando contra o próprio Deus. E espera esses sinais. Bolsonaro é um homem bom, mas não tem conhecimento nenhum da palavra. Não tem conhecimento. E se não bastasse, está cercado de falsos profetas. Ah, Deus, glória a Deus. Então, outra que eu vou deixar aqui, só mais uma. Mais uma não, tem várias, mas eu vou deixar mais uma aqui. Maçonaria, meu irmãozão, maçonaria. Da senhora, tu tem alguma coisa contra a maçonaria? Meu irmãozão, quem quiser ser maçom, que seja maçom. Mas eu quero dizer que o início, grau 1, grau 2, grau 3, você não sabe o que é a cúpula, meu irmão. A cúpula está adorando é bode, meu irmãozão. Adorando a bode. E não tem nada oculto aos olhos do Senhor. Nada. Deus não está em nada oculto. Não tem nada escondido para Deus. Deus revela todas as coisas. Então, se tiver uma coisa em quatro paredes, fechadinha, falando baixinho, meu irmãozão, tem alguma coisa errada. Abre aí e fala, confessa então, já que é tão normal, manda os pastores que são maçons aí declararem que eles são maçons, se declarem maçons, para de ficar enganando o povo, vai cair por terra, os senhores se arrependam, porque está chegando o tempo, varãozão, está chegando um tempo determinado pelo Senhor, Deus maravilhoso. E aí você pega o senhor Bolsonaro, nosso presidente, ele foi lá fazer aliança com a maçonaria, ele foi lá no templo maçom lá fazer aliança com isso. Tu acha que ele não sabia que o vice é maçom? Tu acha que os seus ministros não sabiam que são maçons? Ele sabe disso, ele sabe disso. Deus está vendo. Presidente, se arrependa. O governo de Vossa Excelência está debaixo de maldição. Eu já expliquei aqui na palavra, está escrito, está tudo escrito. Eu não estou inventando não, tá? Em nome do Senhor Jesus. Olha o Deus aí, olha o bezerro de ouro aí, ó. Esse é o bezerro de ouro, tá vendo, ó? Olha o bezerro de ouro dos judeus aí. Esse é o Deus judaico, esse é o Deus do cristianismo. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Atenção, evangélicos e católicos. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Você que é judeu, que tem sinagoga judaica, ele não habita em templo feito. Quem está habitando lá não é o Criador, é esse cara aqui.
Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é que está habitando nas igrejas evangélicas. Esse é o teu Deus. Você é evangélico, quando você fala Deus, que você está pensando, está falando do Deus, do Criador lá de cima, é esse aqui, ó, que está fazendo os líderes botar a mão na sua cabeça. É esse cara aqui, ó, é na unção desse cidadão aqui, que vocês, quando vão fechar os olhos para buscar o Espírito Santo, vocês estão buscando o Espírito dele, porque o Espírito de Yahweh não habita no tempo que o próprio Pai não habita. Quando vocês começam a falar em língua, fazer reteté, cair no chão, ó, é esse cara aqui, ó, que está se fazendo passar pelo Criador. É ele que está dentro dos templos, se fazendo passar pelo Deus, ou pelo Criador do céu e da terra. Está aí, ó, Bafomé. O Deus das trevas, o Deus das sombras. O Deus dos falsos judeus. O Deus dos cristãos, dos evangélicos, é esse aqui. Porque Yahushua não habita em templo feito por mão de homens. Quem habita é esse cidadão aqui. O Deus de 2 Coríntios 4:4. O Deus de 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século. O mundo jaz nesse cara aqui, ó. O mundo tanto jaz nesse cara que o símbolo dele é passado em todo lugar do planeta, que é essa estrela de 5 pontas. Você liga a televisão agora, é impossível você não ver esse pentagrama aqui, ó, nas novelas, nos filmes, na bandeira do Brasil, no time de futebol. Essa estrela aqui, tudo que é sucesso, ela está junto. Tudo que é sucesso está junto. Isso está no espiritismo, está no ocultismo, está no satanismo. E está também no yin yang das coisas aparentemente boas. Olha aqui, ó. É esse Deus que eles estão cultuando. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz nessa estrela. Essa estrela, para você ter uma ideia, ela não consegue sair da tua casa. É impossível você tirar essa estrela da tua casa. Ah, irmão Edinho, eu não tenho essa estrela. Tem? Ela está na tua carteira de trabalho, meu amigo. Ela está na tua carteira de identidade. E você sabe que você não pode jogar a tua carteira de trabalho fora, nem a sua identidade. Está aí, ó. Olha aí. O mundo jaz nessa praga, nessa coisa horrível. É bonito aos olhos dele, mas traz uma grande maldição. O mundo todo é obrigado a ter isso dentro da sua casa. Querendo ou não querendo, você tem que ter essa estrela desse Deus aqui. Desse Deus das trevas. O próprio Demiurgo Yaldabaoth, que é o Deus da maçonaria. Olha o símbolo da medicina aqui. Olha o símbolo da medicina. Olha o símbolo aí da medicina aí, ó. O símbolo da medicina, dos hospitais. Olha aí, ó, o que é? Um órgão sexual com 2 serpentes enroladas. E é o mesmo símbolo da medicina que nós cultuamos, que nós vamos lá para poder fazer a nossa carteira de NPS. Quando estamos doentes, olha aí. Esse camarada está em tudo. O Deus homossexual, o Deus que está promovendo o homossexualismo na Rede Globo, no SBT, na televisão. E está todo mundo gostando, está todo mundo achando muito normal esse negócio de homem beijando homem na rua. Mulher beijando mulher, está normal isso. Está tudo amparado pela lei república. Porque se fosse a lei de Yahweh, não estaria amparado. Olha aqui, ó. Olha o Deus que eles estão servindo. É esse mesmo Deus aqui que está se fazendo passar pelo verdadeiro. Dentro das igrejas evangélicas. É esse mesmo Deus aqui que quer que você, judaizado, guarde o sábado gregoriano. Guarde o sábado dele, porque ele ama sábado, se você quer saber. Ele ama o sábado. E sabe por que ele ama o sábado? Eu vou te contar a história que talvez você que é evangélico, você não saiba. Por que Terron também gosta do sábado? Porque foi exatamente, segundo os livros apócrifos, num dia de sábado, você pode ler no Lúcifer, o primeiro anjo também,
foi exatamente no dia de sábado que o dragão entrou no paraíso. No dia em que o Criador, que o Salvador Yahushua não pôde descer para poder ver Adão e Eva, porque ele estava junto ao Pai no 7º dia. E foi no 7º dia que Adão e Eva pecou. Todo dia Yahushua descia no paraíso, mas nesse 7º dia ele não desceu. E foi nesse 7º dia que esse Terron ficou rico, tomando de Adão e Eva toda a riqueza, roubando de Adão e Eva todas as coisas boas, a vida, a alegria. Foi esse camarada aqui, ó, e é por causa dele. E isso foi no dia de sábado. E os judaizados estão pensando que esse sábado que estão guardando para Yahushua. Quando vocês começam a guardar esse sábado gregoriano, vocês estão exaltando esse cara aqui, judeus. Vocês que estão dizendo que são judeus, vocês são judaizados. Vocês estão guardando o sábado para esse cara aqui. E ele é lunar e solar. Por isso que tem essa briga no judaísmo de sábado lunar e sábado judeu. E sábado lunar. E Yahushua disse: um sábado nos resta, pelo qual importa que nós venhamos entrar. Um sábado nos resta, pelo qual importa que nós venhamos a entrar. E esse sábado que nós vamos entrar, ele será a segunda etapa do 7º dia. Isso é muito importante de nós entendermos. Então veja, olha aqui, ó. Isso aqui também, só para você ter uma ideia, está na História Secreta do Brasil, para ninguém dizer que eu estou inventando, ó. História Secreta do Brasil, página 179. História Secreta do Brasil, volume 1, que são 6 volumes. Olha aí, ó. Não foi nós que desenhamos. Você pode ir no teu PDF, esse Deus dele vai estar lá. Você pode ir, por exemplo, aonde você quiser, que esse Deus deles vai estar lá. Olha aí, pessoal. Mas não para por aí. O Messias afirmou em João 5,43: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, o nome do Messias está relacionado com o nome do Pai. O anjo Gabriel diz a Miriam, que chamam de Maria, em Mateus 1,21, ele revela o nome do Messias. E aqui está escrito: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome, e aí está o nome em hebraico do Messias, Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Messias tem no seu nome salvação, e ele tem o nome do Pai, que você já aprendeu, o grande eu sou. Portanto, o significado do Messias, do nome do Messias é Yahu, salva, ou Yahu é a salvação. Então ele veio para declarar que o Pai é a salvação. Ele veio em nome do Pai, ele veio para nos apontar para a salvação do Altíssimo. Ele não veio em seu próprio nome, ele, portanto, traz em si o nome do Pai, que é a letra Yud, o Rei e o Vav, e as letras que formam o verbo salvar, que é o Shin, e aí você tem Ain, a letra Ain. Bom, vamos entender um pouco melhor o mistério por trás do nome do Messias. Que mistério oculto estava oculto e foi revelado por trás da obra do Messias? Isso vai ser chocante. Vejamos. As letras hebraicas têm símbolos, como já falei no paleo hebraico. Você tem Aleph, tem uma cabeça de boi. Mas quando nós tratamos das letras que nós vamos utilizar, a letra Rei, Vav, Yud, Ain, Shin, nós temos significados de cada símbolo no paleo hebraico. E eis o que vamos achar de cada uma. Agora vejamos o significado profético no nome do Messias. Que misterioso significado está incutido nesse nome. Vejamos, Yahushua. Nós temos a letra Yud, que representa um braço e mão, uma obra que está sendo feita.
E nós temos a letra Shin, que representa comer, consumir ou destruir. Nós temos então a letra Vav, que é um prego, um gancho. Adicionar é uma construção, um empreendimento. E nós temos a letra Ain, que é olho, ver, experiência. E está aí a seguinte mensagem no nome do Messias: a mão que destrói o empreendimento do olho. Sim, queridos, a obra e a missão do Messias foi destruir, aniquilar o empreendimento do olho. E se você está pensando como alguém que conhece teorias de conspiração sobre o olho, você está corretíssimo. Este é o olho que tudo vê, do ocultismo. O Messias veio acabar com esse olho, ele destruirá a nova ordem mundial. E antes que você diga que isso tudo é conspiração, essa conspiração já existia nos planos do Criador desde o início, e no caso para aniquilar essa conspiração. Aqui diz 1 João 3,8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o filho de Arro se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o Messias, nosso Salvador, ele veio destruir aquilo que o diabo estava construindo, que era uma grande Babilônia mundial, um governo único baseado nesse olho que tudo veio, o olho do arquiteto do universo, segundo os ocultistas. Ele veio destruir as obras pecaminosas, ele veio destruir o mal, a morte, o pecado, a injustiça. E nós observamos que o Messias falou detalhes sobre esse projeto do mal que ele veio destruir, ele veio desfazer. Ele diz em Mateus 6, 22 a 24 que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Yahweh e a Mamon. E queridos, nós sabemos que esse olho maligno ele é baseado em ambição, em poder terreno, em riquezas, em fama, em poder. E aqueles que servem ao Altíssimo não estão buscando isso. Eles não querem o dinheiro deste mundo, a fama e o poder de Mamon. Eles querem servir ao Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, Yahweh. E queridos, nós sabemos que o objetivo da nova ordem mundial é implantar o governo do anti-Messias. Esse anticristo, ele é conhecido no Oriente como Dajjal. E de fato o Apocalipse fala sobre esse poder que irá estabelecer um governo único nos últimos tempos. Mas o profeta Zacarias diz no capítulo 11, 17: a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Dajjal é uma palavra árabe comum usada no sentido de falso profeta, mas al-Masih ad-Dajjal, com o artigo definido, refere-se a um impostor, um enganador específico do fim dos tempos. O termo al-Masih ad-Dajjal, árabe para falso messias, é uma tradução literal do termo siríaco Mish Dagala, que esteve no vocabulário comum do Oriente Médio e foi adaptado para a língua árabe 400 anos antes de Qur'an, por meio da Peshita, que usa o termo em lugar do grego anticristos. Aqui você vê artistas gospel que utilizam o sinal com a mão esquerda cobrindo o olho esquerdo, uma clara alusão ao poder do anticristo. Mostra que eles não servem a Yahweh, o Criador. Eles servem aquele que eles chamam de Deus, arquiteto do universo, Mamon, dinheiro, fama, riquezas. Por isso, querido, esse sistema religioso que está aí, ele não é do Criador. Por isso eles não têm o nome verdadeiro, por isso eles não têm a restauração de todas as coisas, as raízes hebraicas da nossa fé. O Apocalipse 17, 13 e 14 diz: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Queridos, esse é um chamado para que você se levante. Se levante em favor do nome verdadeiro do Eterno, em nome das raízes hebraicas da nossa fé, a restauração das duas casas de Israel, e participe da oposição contra esse falso governo mundial que está chegando, o governo do anticristo.
porque o Messias está chegando muito em breve, logo após eles estabelecerem seu reino, e serão destruídos pelo braço potente do Messias. Queridos, o Messias está contra eles, e o Messias prevalecerá. E nós sabemos que o Messias não está a favor das sociedades secretas, não está a favor do olho, ele não está a favor desse sistema que está aí secular. Ele está com aqueles que invocam o seu nome, que guardam os seus mandamentos. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem. Clique em gostei, inscreva-se e até um próximo vídeo, se o Criador permitir. Cruz é o símbolo da morte, terror. Porque o Lúcifer, o Samael, matou Terron. Só que ele não pode morrer. Então, ele voltou a viver, mas ele passou a ser a própria morte. A morte, ela se dá quando quando o Samael finca a espada no olho de Terron. Olha que coisa interessante. Por isso que esse olho que tudo vê é um olho só que Terron tem. Terron não tem 2 olhos. O outro está furado até hoje. Você vai contar essa história em vários tabloides da Inglaterra, inclusive no livro brasileiro Lúcifer, o Primeiro Anjo. Por isso o olho que tudo vê. Olha como é que o sistema conhece.